Bem-vindos ao Auditório Regina Casilo, ao Solar do Rosário. E hoje nós temos a honra da presença do ator Thiago Lacerda, que nesses dias de convivência que tivemos aqui, ele é muito, muito, muito mais do que um grande ator, que todos já sabemos. Ele é uma pessoa incrível e ter o privilégio de conviver esses dias com ele, ele é conhecedor, ele é estudioso, ele é profundo, ele é apaixonado pelo que ele faz, ele é apaixonado pelos textos. E eu estou, assim, realmente muito feliz com essa oportunidade. Obrigada por ter vindo, Thiago. Aqui é a sua casa agora, em Curitiba. Esse bate-papo é o início de um projeto novo do Solar do Rosário, que se mudou para esse prédio em 2021, que todo mês nós teremos encontros literários em parceria com a Academia Paranaense de Letras. Sempre um acadêmico da Academia Paranaense vai receber um convidado. E o primeiro é a nossa acadêmica, professora da Federal, Liana Leão, que vai conversar sobre Shakespeare com o Thiago Lacerda. A gente já tem a programação até junho. Em maio, nós vamos receber o jornalista Ednei Silvestre. Em junho, nós teremos a crítica de arte, Maria José Justino, que está aqui presente, que vai falar sobre os 150 anos do impressionismo, que se comemora esse ano. Então, assim, acompanhe as nossas redes sociais, que a programação está muito, muito bem pensada e preparada para vocês. E todos os eventos desse projeto são gratuitos. Muito obrigada. Eu passo a palavra agora para a Liana, professora Liana Leão, que vai dar início a esse bate-papo. Obrigada. Quero agradecer a Lúcia e a Regina Casilo de terem acolhido esse projeto da Academia Paranaense de Letras e também agradecer os meus confrades, Regina Casilo, de novo, né? A Maria José, Paulo Venturelli, que estão aqui, e todos eles, Regina Casilo igual o Mino, que chegou agora também. Todos eles vão participar desse projeto Academia no Solar do Rosário. Regina vai participar com a Mary Del Priori, Paulo Venturelli com a Lucy Colim, e a Maria José, eu esqueci o nome dele de novo, Maria. A Jefferson Ubris, que é pianista. Então vai ser um ano muito bacana, e toda a programação é gratuita. Bom, quero agradecer o Thiago de ter aceito esse convite de vir a Curitiba. Eu que agradeço, a gente teve a ideia junto, né? Não tem mãe nem pai, é nossa a ideia de estar aqui hoje. Pelo WhatsApp. O WhatsApp serve para alguma coisa. E, gente, eu vou tentar fazer algumas perguntas que eu acho que talvez interessem a todos, porque o Thiago, sendo um ator que faz televisão, cinema, minissérie, como é que foi esse interesse por Shakespeare e o encontro? Eu vou até já adiantar, ele faz esse repertório Shakespeare com um grande diretor, Ron Daniels, na verdade, Ronaldo Daniel de Niterói. Mas ele morou a vida inteira, é Ronaldo Daniel mesmo. Mas é que ele é Ron Daniels, porque nos livros e ele está em livros, eu estava te contando isso, né? Porque é na história do teatro inglês de Shakespeare, o Ron, um brasileiro de Niterói, foi muito importante. Fez um Hamlet com o Mark Rylance, que ganhou o Oscar depois e tudo, o Hamlet de pijamas, e o teu Hamlet é um pouco uma memória desse Hamlet, não é? Sim. Bom, primeiro, boa noite. Todos, um prazer estar aqui, voltar a Curitiba, voltar com a Liana, que é uma grande amiga, entusiasta, apaixonada também pela obra do Bardo. Pois é, eu tenho o privilégio de ter cruzado o caminho do Ron, né? Na verdade, é um pouco mais longa a história. Em 2001, quando ele veio fazer o Rei Lear com o Raul Cortez, o Raul me convidou para fazer o Lear. Acho que isso eu nunca te contei. Eu nunca me contou. Eu fazia Terra Nostra, eu já tinha iniciado minha carreira na TV, eu já tinha decidido que para aprender a fazer o que eu faço, eu deveria ir para o teatro. E, nesse momento, o Raul me faz um convite irrecusável, né? O cara, imagina, o Raul Cortez te cerca no camarim e fala assim, olha só, quero te convidar para fazer uma peça comigo, vou montar o Rei Lear. E aí eu fui para casa e falei, putz, e agora? Como é que eu faço? E eu recusei o convite. Nossa. É. Se arrepende até hoje? Não. Sabe que não?
eu intuí de alguma forma que não era o momento de tocar naquilo. Eu intuí que eu precisava ainda cumprir alguns degraus e algumas etapas para encarar o Shakespeare de alguma forma. E acabei criando coragem de dizer não para o Raul naquela altura. Bom, fui ver o espetáculo em São Paulo, enlouqueci porque era magnífico, o Raul era um animal em cena, né? Que eu soube, o Raul foi o melhor Rei Lear no Brasil. E a gente teve o Sérgio Brito e o Paulo Otran fazendo. Mas o Raul, eu não sei se aqui alguém viu, você viu? Mas foi maravilhoso. Para mim é muito difícil, eu sou ator, né? Eu sei como as coisas são, né? O objeto artístico, ele é a cargo do público, né? Assim, é difícil definir. Mas ele foi magnífico. Foi magnífico, era um trabalho magnífico que o Paulo sentiria orgulho, que o Sérgio sentiria orgulho. Eu não sei se... Mas era deslumbrante, era deslumbrante. Bom, 10 anos depois, eu tinha feito um Calígula, em 2009, e aí eu já tinha começado a minha jornada no teatro. E o Rui Cortez, o sobrinho do Raul, foi assistir o Calígula. E ele é muito amigo do Ronaldo, ligou para Nova York, o Ronaldo vivia em Nova York já nessa altura, era professor em Harvard lá, eu acho. E aí o Rui falou, poxa, a gente tem um ator aqui que eu acho que está na hora de você trazer o seu Hamlet famoso para o Brasil. E me apresentou o Ronaldo. Me apaixonei imediatamente, porque é meio isso, assim, quem já teve o privilégio de conhecer um grande mestre, sabe como é, a gente reconhece, né, esse lugar, você fala, meu Deus, que lindo. A tal ponto da Fernanda Montenegro, na época, eu estava começando o trabalho de preparação do Hamlet e estava fazendo O Tempo e o Vento com a Fernanda. A Fernanda soube que eu ia fazer o Hamlet com o Ron, ela me catou num camarim e falou assim, eu não acredito que você vai trabalhar com o Ron. Eu falei, Fernanda, eu tento isso há 20 anos. E eu falei, bom, entendi. E todo o processo foi um processo de descobrimento assim, entre nós. A gente virou uma parceria. E quando terminou a jornada do Hamlet, ele perguntou para mim que peça eu gostaria de fazer depois. Eu disse que a minha peça favorita era o Macbeth. E ele disse, bom, então vamos fazer o Macbeth. Eu falei, vamos. E a sua? Aí ele falou, bom, de todas, a única que eu ainda não fiz é o Medida por Medida. É um cara que ensinou todas, né? Ou de alguma forma estudou toda, né? Pesquisou a ponto de... E eu falei, bom, então vamos fazer as duas. Ele falou, pô, mas isso seria uma loucura. Eu falei, não, é um exercício entre a comédia e a tragédia, e eu acho que pode ser um desafio bastante interessante. E fizemos o repertório, e esse repertório rendeu uma tradução do Sonho de uma Noite de Verão, que está na gaveta, porque veio a pandemia, e durante a pandemia a gente teve um convite para levantar um espetáculo para o formato online, e depois que a pandemia foi passando, o teatro foi se recuperando as suas atividades, a gente teve a ideia de manter essa memória. Então, alguns de vocês ficam para a apresentação daqui a pouco? Então, isso tudo é uma memória do que a gente fez na pandemia, né? A gente fez questão de trazer esse elemento de tecnologia que vocês vão acompanhar, mas era uma coisa para um formato que não era exatamente teatro. Então, a gente ainda está em processo de amadurecimento, vocês são um pouco cobaias de uma ideia maravilhosa. Mas é muito interessante o que acabou acontecendo. E o Ron mudou a minha percepção sobre o meu ofício, né? Foi um dos grandes mestres que eu tive. Eu tive um grande diretor antes, foi o Gabriel Vilela, que eu me lembro que o Gabriel ressignificou a minha percepção a respeito do meu ofício. E o Gabriel também é um outro realizador que, em relação a Shakespeare, também foi assim, abriu... Muitos. Né, abriu. Inclusive o Macbeth do Gabriel surge durante os nossos papos sobre o Calígula. Porque, para mim, o Calígula já era o meu Hamlet, né? Eu, aos 20 e tantos anos, não achei que fosse fazer o Hamlet. Não tinha exatamente... Não fazia parte do meu horizonte, eu sempre achava aquilo muito distante, né, para mim, naquele momento e tudo. E durante as nossas conversas dos ensaios do Calígula, eu comentava com o Gabriel que a minha peça favorita era o Macbeth, que eu queria fazer a Lady Macbeth, inclusive. E aí, você está um pouquinho grande para fazer a Lady. Não sei, mas é teatro, né? A gente consegue imaginar. Mais talvez. ou menos teatro. Não, teatro. Porque tem uma história... Não, isso é verdade. Eu estou falando porque tem uma história no século XVII, quando os homens ainda faziam todos os papéis, que um ator era muito grande.
e ele foi fazer a Desdémona. E aí brincam escrevendo entra o gigante, em vez de entra o Desdémona. Então, acho que você não ia... Não, mas eu sou daqueles que acham que nesse espaço mágico aqui, subversões desse tipo são admitidas, e o que me interessa a rigor é a investigação do texto, da palavra, não exatamente verossimilhança, ou a gente talvez, sei lá, isso... Eu fico achando que talvez funcione mais no cinema, né, na TV, talvez, né, esse compromisso com o que é crível. Eu acho que o teatro tem um pouco mais de espaço para algumas ousadias. Então tenta com Mas pois é. Não, você sabe que era a peça que o Ron queria fazer, né? Com você. Ele queria que a gente fizesse o Antônio e Cleópatra. Tudo bem, mas você fazendo Marco Antônio. Marco Antônio, e não rolou. Mas a minha relação com Shakespeare é assim, em função do meu ofício, quando tudo começa, claro que o Shakespeare fazia parte ali do que eu precisava ler, estudar, mas era muito distante. E a chegada do Ronaldo a qualidade do encontro que a gente teve foi muito impressionante, muito potente, e eu tenho um orgulho imenso de poder trazer o Ronaldo para o Brasil, sabe? Como ele fez carreira fora. Agora com ele, agora em agosto, né? A gente está preparando um outro monólogo, uma adaptação da Peste, do Camus, que é bastante pertinente, urgente. Também fui eu que, na época, comentei com o Ronaldo sobre a obra, enfim. E aí, durante a pandemia, ele estava lendo. E vamos adaptar. Eu falei, vamos. E a gente está nessa. É um grande parceiro que mudou a minha relação com o próprio Shakespeare também. Agora, em relação... Porque esse teu espetáculo que você vai apresentar hoje é muito calcado no ator e na palavra. E você falou que o Ron, e o encontro com o Ron mudou a tua relação como ator com a palavra. Eu queria que você falasse um pouco disso. Porque eles vão assistir isso, e eu vi um pouco disso ontem, mas explique um pouco. O Ronaldo traz com ele uma bagagem que passa por uma escola londrina de teatro. O Ronaldo, ele funda o Teatro Oficina nos anos 60 com o Zé Celso, e aos 19 anos vai para a Inglaterra estudar, passear, conhecer a terra dos avós e tudo mais. E a passagem de volta do Ron estava marcada para o dia 5 de abril de 64. E ele passa na banca de jornal no dia 1º, vê a notícia, liga para o Zé Celso, o Zé fala, não, fica aí. E ele fica lá, 19 anos, não tinha dinheiro, não tinha nada, ele vai bater na porta de algumas companhias, eu vou pedir emprego. Consegue um trabalho numa companhia, dali ele vai para a Royal Shakespeare como ator, depois ele galga a direção, dirige, durante muito tempo a Royal Shakespeare, dirige Stratford, né, o The Other Place, o teatro menor do Shakespeare. E todo esse processo de caminhada dele no teatro londrino, em cima da obra do Shakespeare, na cozinha do Shakespeare, dá a ele uma autoridade e uma estrutura, né, que ele traz consigo. Então, a gente tem uma maneira de abordar o texto, né, e toda a proposta, desde 2012, lá com Hamlet, era fazer com que as peças chegassem de forma clara e objetiva ao ouvido da plateia brasileira. Uma coisa que sempre me incomodou e que incomoda muito ele é esse distanciamento sagrado que as pessoas têm sobre a obra, né? Esse busto de mármore que funciona muito bem e é importante, todos nós temos, mas para o ator que pisa o palco, a gente tem que subverter essa sacralidade, né? E o Ron tem essa autorização, né? Então, todo o trabalho dele é, ao mesmo tempo, a preservação do que é imenso e, ao mesmo tempo, a subversão dessa coisa sagrada, né? E todo esse trabalho vem produzindo algum resultado. A gente tem muito retorno da plateia nesse sentido, né? As pessoas compreendem as peças, compreendem os dilemas dos personagens, compreendem a fábula. Isso é o que mais nos interessa. O nosso Hamlet não tinha cenário, era uma cama. E toda aquela complexidade cênica se passava em torno de uma cama. Então, assim, a busca pela simplicidade é um objetivo bastante corajoso, né? A simplicidade é uma arte mesmo, né? Assim, e eu acho que essa é uma intenção do Ronaldo, né? De que maneira sobra o ator e o texto. Foi o Ron que dirigiu esse espetáculo de longe,
Ele está morando agora em Londres, que você falou, né? Estava na época em Nova York. Voltou para Londres, né? Pós-pandemia, voltou para Londres. E todo o processo do Quem Está Aí aconteceu online, né? A gente, à distância, durante a pandemia. Ele estava em Nova York ainda. Agora, então, vocês vão assistir trechos do Hamlet, a história está mais ou menos condensada ali, contada. Mesmo, eu acho que nesse espetáculo dá perfeitamente para você seguir a história. O Macbeth e o Medida por Medida, que é talvez a peça que no Brasil se conheçam. Conhece, os advogados amam. A gente conhece menos o Medida por Medida e é a peça mais sacrificada no Quem Está Aí, porque o meu personagem é o Ângelo. O Ângelo não é exatamente o protagonista, mas ele tem um conflito muito definido em 4 monólogos, muito breves, mas muito interessantes, né? Então, a rigor, o que eu sempre falo com as pessoas é que a gente não traz as peças, né? A gente traz o exercício com os monólogos. E a gente faz uma contação de fábula, uma narração de fábula para ambientar os monólogos mais do que contar a história. Então, eu espero que muitos tenham lido as peças, que a gente consiga fazer vocês acessarem a maravilha shakespeariana. Eu gostei quando você falou nesses dias que a gente está convivendo sobre... eu também tenho uma visão disso, né, do Hamlet em relação ao Macbeth. Mas eu queria que você compartilhasse com a gente essa coisa que você falou, que de certa forma... A dualidade? Então, enfim, eu sou um ator, eu não sou exatamente um acadêmico. Então, em última análise, para o ator, todas as conjecturas a respeito de quem ele foi, onde ele viveu, o que ele comia, quantos países ele visitou, escreveu, existia, não existia, era ele, era o nobre, não interessa. Para o ator, o que interessa é que as peças são incríveis, que as histórias são potentes e que a natureza humana está mapeada em muitos aspectos na obra dele, né? E eu tenho essa brincadeira pessoal de achar comigo mesmo que o Macbeth é um exercício ao Hamlet, né? Se ao mesmo tempo o Hamlet é a tragédia da hesitação, como muitas vezes a gente ouve dizer por aí, o Macbeth é a tragédia da ação, né? Muitas pessoas acham que o Macbeth é uma tragédia porque morre todo mundo. Não, é uma tragédia porque é a história da decomposição de um homem bom em um animal. De que maneira a ambição, de que maneira a falta de ética, de escrúpulo, de que maneira o medo decompõe a natureza humana até que não sobre mais nada, né? Então essa é a jornada do Macbeth e a jornada do Hamlet, né? Munido da imaginação privilegiada do Hamlet. A imaginação hamletiana é um negócio fascinante, né? Mas a consciência hamletiana, eu acho que de alguma forma leva à hesitação e de uma certa maneira, me parece, um exercício, né? Uma brincadeira, né? Inclusive o Macbeth está escrito depois, né, Liana? Se eu não estou enganado. Hamlet é 1600, Macbeth 1605, 6. Da mesma forma que me parece que o Romeu e Julieta é um ensaio sobre o amor na juventude, assim como o Antônio e Cleópatra é um ensaio sobre o amor numa idade mais madura. E eu acho que essa brincadeira está presente na obra dele, a maneira como frases do Hamlet invadem o Macbeth, frases do Medida por Medida invadem o Hamlet. O Ron brinca, né, diz que ele só escreveu uma peça e mudou o ponto de vista 37 vezes em torno daquele tema. E, de uma certa maneira, é sempre sobre as relações íntimas, sempre sobre os amantes, pai e filho, mãe e filho, pai, tio, né, sobrinho, amigos próximos e tudo. Tem sempre uma relação íntima que me leva, de novo, para essa ideia do mapeamento da natureza humana, né? E muita gente pergunta, né? Toda hora a gente ouve assim, mas por que o Shakespeare até hoje, os caras estão encenando isso? A gente já ouviu isso 1000 vezes. A verdade é que enquanto houver um ser humano de pé, é atual, né? Enquanto houver uma pessoa ouvindo o eco do próprio espelho, aquilo é inquietante, de vanguarda, é provocador e, claro, todas as críticas reservadas. E a gente também conversou esses dias sobre... Eu senti falta, e eu acho que você também sentiu, de um determinado monólogo. Não é bem um monólogo, porque a lei... Isso é uma pena. Por serem cobaias, vocês provavelmente não verão uma coisa que eu quero trazer, né? Mas você pode falar aqui pra gente. Mas você sabe que eu não trouxe o texto. Você tem ele aí? Não tem. Tem. Você tem? Tem no celular. Mas você pode ler.
Pô, eu esqueci, Liana, eu devia ter trazido. Eu falei para você que eu trazia. Porque é o seguinte... Baixinha, você tem aí, não, né? Eu tenho aqui, ó. Você tem o monólogo da Lady que você quer? Não, eu quero que você leia o do... Nem toda a água do rude oceano pode lavar o sangue dessa... Ah, volta? Aham. Ah, então tem que ter a cena. Pois é, mas eu tenho Você aqui. faz a Lady Macbeth? Não. Eu não, porque pode dar ideia para o meu Então, marido. pois é, não, vocês vão ver, assim, eu sinto falta de o retorno do crime, né? A peça é tão genial, Macbeth, a peça é absolutamente genial. E é tão incrível que é a peça mais sanguinária do Shakespeare e nenhuma morte acontece em cena. Eu não estou de óculos, mas está aqui o que eu fiz. Ah, eu estou de óculos, deixa eu ver. Então, enquanto ele procura o texto, é o seguinte, o Macbeth vai matar o rei Duncan. Então, a caminho, ele vê um punhal, eles traduziram como faca, tanto faz, eu prefiro punhal. Um punhal imaginário, que é exatamente a projeção do desejo dele de matar, né? Eu acho que o punhal é muito a Lady Macbeth também, porque o punhal, ele diz assim, tu guias no sentido onde eu já ia. Quer dizer, a Lady Macbeth também o empurra para o sentido onde ele já ia, ele já queria, ele já tinha ambição que antecede até a peça. Mas, enfim, isso é a minha teoria. E aí, na volta, ele vai e mata, não mata em cena, porque se matasse em cena naquela época, a peça ia ser proibida, porque ia dar a ideia de matar rei, né? E aí, quando ele retorna, inclusive, trazendo os punhais que teriam que ter ficado no quarto, junto aos guardas que guardavam o rei Duncan. E ele, apesar de ser um grande guerreiro, tão assustado ele fica com o crime, porque matar fora da guerra é diferente de matar no contexto da guerra. Que ele traz os punhais e a mulher diz para ele, ó, vai lá e devolve. Ele diz, não tenho coragem, não posso voltar lá, não quero nem saber o que eu fiz, né? E aí ele tem essa fala quando ele vê que está com os punhais na mão e as mãos cheias de sangue. Essa que eu queria que você lesse. Vou ler, mas antes eu posso ler um trecho que eu amo? A minha frase favorita da peça inteira. O Lennox, quando ele comete o crime, né? Um dos companheiros que batem na porta tem a cena do porteiro, do zelador, que é um luxo. E aí o cara entra sem saber de nada e o que paira no castelo é o seguinte: que noite é essa? O vento soprou tão forte que arrancou todas as telhas do lugar onde estávamos hospedados. Era possível se ouvir ao longe gente se lamentando, gritos estranhos de morte e profecias de distúrbios e revoluções, frutos desses nossos tempos tão turbulentos. Uma coruja gritou durante toda a noite. Dizem que a terra chegou a tremer. E aí o Macbeth diz uma coisa linda, que ele fala, foi uma noite e tanto. Como é possível o cara conseguir, com 5 palavras, 4 palavras, trazer uma dimensão de algo tão natural, tão poderoso, de tão metafísico, né? E a cena que a Liana queria, eu acho que está aqui, parceira, quer ver? É um pouquinho antes. Está aqui, ó. Achou? Que coisa linda. É uma pena não ter a mise-en-scène, porque a encenação era tão linda. Achei. Quando ele volta, ele tem as mãos sujas de sangue. E aí ela tenta falar com ele, e ele está completamente atônito, né? E ela diz, meu senhor, pronto, está feito. Você ouviu o barulho? Só o grito da coruja e o canto dos grilos. Você disse alguma coisa? Quando? Agora? Ao vir para cá? Sim. Escuta. Quem está no quarto ao lado? O filho mais moço do rei, Donovan. Aí ele vê as mãos. Que visão mais triste.
tolice dizer que é uma visão triste. Um deles começou a rir enquanto dormia e o outro gritou: assassino! Aí eles acordaram. Eu parei e fiquei ouvindo, mas eles só disseram suas orações e voltaram a dormir. Os dois estão dormindo no mesmo quarto. Um deles gritou: Deus nos abençoe e amém. O outro, como se tivessem visto essas mãos de carrasco. Ao ouvir o desespero deles, eu não consegui dizer amém quando eles disseram Deus nos abençoe. Não fique pensando nisso. Mas por que eu não consegui dizer amém? Eu estava precisando muito ser abençoado e o amém ficou travado na minha garganta. Não podemos encarar nossos atos assim, senão vamos ficar loucos, diz ela. Acho que ouvi uma voz gritar: você nunca mais vai dormir. Macbeth assassinou o sono inocente, o sono que nos traz tanto sossego, a morte de cada dia, o banho que nos revigora após o trabalho duro, o bálsamo das mentes perturbadas, o alimento principal dessa festa que é a vida. O que você quer dizer? E a voz não parava de gritar: você nunca mais vai dormir. Glamis assassinou o sono, portanto Codor nunca mais vai dormir. Macbeth nunca mais vai dormir. Mas quem gritou assim? Ah, meu valoroso senhor, esses pensamentos são doentios, são sinal de fraqueza. Vá, agora, lave suas mãos para que não vejam as provas do crime. Por que você trouxe as facas? Precisam ficar lá, leve-as de volta e lambuze os guardas de sangue. Não, lá eu não volto mais. Tenho medo só de pensar no que fiz. Olhar para aquilo de novo. Não. Seu covarde, me dê essas facas aqui. Os mortos e os adormecidos são só imagens de si mesmos. Ter medo de uma ilusão, mesmo do demônio, é coisa de criança. Vou pintar os rostos dos guardas com o sangue do rei para que ninguém possa duvidar da culpa deles. E aí vem o monólogo. Que barulho é esse? O que está acontecendo comigo? Que todo o ruído me assusta? Que mãos são essas? Ai, meus olhos se enchem de horror. Será que há bastante água no mar que possa lavar esse sangue das minhas mãos? Não. Antes, essas minhas mãos iriam avermelhar todo o amplo verde dos oceanos. Essa passagem é linda, né? Vou pensar num jeito de compilar isso e trazer para o que vocês vão ver mais tarde. Quem sabe na próxima teremos. Mas o que é lindo nesse momento aqui? O Macbeth, ele é um homem bom. Ele tem consciência do tamanho do crime que ele vai cometer. Antes de cometer. Ele tem um monólogo, que é muito famoso, que ele diz: eu não posso fazer isso. É um crime sobre-humano, é um crime imenso, é um crime natural. Os deuses virão me castigar, a natureza vai me castigar. E qual é o tamanho da punição para um crime que significa o assassinato do pai? A morte do rei é a morte do pai, é a morte da referência do norte, né? É o crime dessa natureza cometido pelo anfitrião. Isso é um valor humano, um valor natural tão imenso e tão profundo que a nossa trivialidade cotidiana não permite alcançar. Mas acessar essa imagem é o exercício que o ator precisa fazer diante do texto do Shakespeare. De que maneira a gente acessa a imagem que as palavras que ele constrói projetam. Porque não tem nenhuma palavra que está aqui por acaso. Toda a palavra no texto do cara é um músculo que se distende até o final. A partir do momento que uma ideia começa, ela não dá um passo nem para o lado. Não existe nenhuma ideia, nenhuma cena. Eu não sei exatamente de todas, mas das peças que eu conheço, das principais peças, especialmente do Hamlet e do Macbeth, não existe nenhuma cena que volta atrás. Razão pela qual a escolha do Ronaldo para o lugar do ser ou não ser na nossa montagem. Foi uma decisão muito polêmica para o Ronaldo, e eu respeito, compartilho dessa visão,
Existem duas publicações que dão conta de dois momentos do ser ou não ser, né? E o momento mais usado é o momento mais para frente. Do ponto de vista do Ronaldo, existe uma coerência muscular na peça. E eu reconheço isso e compro essa ideia dele. E, portanto, para ele, o lugar do ser ou não ser é o quarto ruim, a peça, a tradução que as pessoas normalmente não usam. É uma liberdade, no final das contas, e acaba sendo uma escolha do diretor, e cada um de nós, quando for dirigir a nossa peça, a gente toma as nossas decisões. Mas no caso dele, tem uma decisão nessa coerência. Para o Ronaldo, o ser ou não ser é um lugar de dúvida que mais à frente do espetáculo talvez não caiba. É como se a gente caminhasse, e no ser ou não ser a gente dá um passinho para o lado. Então, eu acho que para ele é uma espécie de ruptura com essa ideia do músculo potente, que é o pensamento longo shakespeariano, né? Então, posso, por favor. Isso que você falou do pensamento longo e dessa imagem que permanece na peça e vai se modificando, vai se alterando, mas é uma, vamos dizer, uma linha imagética. Agora estou falando com teoria literária, mas enfim. Quando ele inaugura a ideia de que nem toda a água do rude oceano pode lavar o sangue dessas mãos, né? Antes essas mãos tornariam o verde rubro. Essa é a imagem. É o tamanho do crime, né? O tamanho é nem toda a água do oceano é capaz de apagar o que eu fiz. E o Macbeth tem essa consciência, né? Ele sabe que a partir de um determinado... Quando ele diz, ele volta e diz, pronto, está feito. Não dá para voltar atrás. E tem uma hora que ele diz isso, não posso voltar atrás. E para frente e para trás é igual. É igual. Eu tô uma piscina de sangue. Eu preciso levar isso até o final. E ele vai, né? Com tudo que tem que ir, e o destino disso é perder a cabeça. Mas você veja que aí não é o teu papel, mas a Lady Macbeth vai ter uma imagem muito parecida, que quando ela que disse que ela podia ir lá, deixar os punhais, e que tudo bem, que os mortos são apenas pinturas na parede e que não tem problema algum, ela tem aquele choque retardado, não que eu seja psicóloga, mas ela tem um choque retardado, e depois ela começa também a não dormir, ela fica sonâmbula, e aí ela tem aquela fase. Nem todo o perfume da Arábia pode limpar o sangue dessas mãos. E ela fica sentindo, né, o cheiro de sangue, ainda cheiro de sangue aqui, há uma mancha de sangue aqui. É o mesmo, essa que é a ideia. É a mesma ideia, é a mesma ideia. E ao contrário do Macbeth, ela não tem a consciência que é preciso para perceber o que significa. Ele sim. E ainda assim, ele cede ao desejo dele primeiro, catalisado pelo empurrãozinho que ela dá, né? Mas ela não percebe o caminho que ela aponta, né? E lá na frente enlouquece porque é o eco do crime. Mas... É a minha peça favorita também. A minha também. A minha também. Eu acho um thriller incrível. O Macbeth... E é curta, é uma peça curta. Você consegue montar em 2 horas, mesmo sem cortar nada, 2 horas e 15. Sim. Enquanto o Hamlet, eu achei muito bacana. O Hamlet, inclusive, eu acho importante cortar algumas coisas. Sim, é importante... vocês cortaram muito bem. O Ronaldo, essencialmente, né, é um cara que conhece. Quando a gente montou o nosso Hamlet, ele já tinha feito 5 vezes esse texto. No Japão. No Japão, o Marco com o Hamlet de pijamas, né? E no final das contas é um cara que sabe absolutamente o que está fazendo. Conhece cada fresta da obra, cada trecho. Essa frase está aqui porque na tempestade esse momento. Então ele costura, ele consegue ter uma visão ampla da obra de um jeito muito bonito, muito íntimo. Essa intimidade é muito bonita de ver, né? E você está com o sonho na gaveta, né? Sonho de uma Noite de Verão está na gaveta. Mas tem algum outro papel shakespeariano, além da Lady Macbeth, né, que você ambicione fazer? Você sabe o que o Gabriel fez, né? E lá em São Paulo, o Claudinho fazia a Lady, né? E eu falei, ele falou para mim que ia fazer. Ele falou, eu vou fazer. Eu falei, claro, faz. Mas ele é um pouquinho menor que você. Estava muito bem feito. Faz bem, o Claudinho fez muito bem. Era uma coisa meio japonesa também, assim. Dava como uma meio kabuki, tinha uma coisa... É o Gabriel, né? Aquela coisa dele que eu amo. Muita gente aqui deve ter visto. A Célia, eu tenho certeza, a Heloísa.
que viram a montagem do Romeu e Julieta, o Otávio também viu, do Galpão. Do Galpão aqui. O Romeu e Julieta é uma das coisas mais inacreditáveis. Eu tive prazer de ver, eu não tinha visto na altura. E aí o Gabriel remontou. Acho até que eu botei tanta pilha na cabeça do Gabriel. Eu preciso ver, eu preciso levar as crianças. E a Láurea do Romeu é imensa, né? De fazer lá em Londres, fazer, né? Duas vezes, fazer para todos, né? Lindo. Mas há algum outro papel assim que você queira fazer? Quando você ficar velho, o Rei Lear, né? Pois Mas é. ele está com 46, então não pode ficar muito velho, porque senão você não aguenta a Cordélia. Não, ficar velho eu posso. O que eu não posso é ficar sábio depois de ficar velho. Né? Ficar velho eu posso. É a frase que eu mais amo da peça, né? Coitado. O Bobo diz isso pro ficou Lear, velho né? antes de ficar sábio. É a grande frase da peça também. E aí, essa maravilha, né? Ele coloca as grandes frases em lugares que você fala, como é que é mesmo? Não ouvi, eu não tinha lido isso antes. Né? A frase do Hamlet, né? A primeira frase, a frase que inaugura a peça mais importante da história do teatro ocidental é quem está aí. É a razão pela qual a gente deu o nome ao monólogo. Porra, que pergunta é essa? Que coragem o cara inaugurar o verbo com essa questão. Que coragem o ator virar para a plateia e dizer quem são vocês mesmo? Né? Quem sou eu? Quem somos nós? Né? Para onde a gente vai? De onde a gente está vindo? Olha, vira o espelho. Eu acho mágico, incrível. Como é que você responde o quem está aí? Quem está aí é a plateia, você acabou de dizer. Né? Quem está aí é a caveira do Ió. A finitude, é o tempo. O quem está aí eu acho que é o fantasma do pai. Eu acho que é só uma sacanagem do Shakespeare, só pra gente ficar pensando nessa merda a vida inteira. É só para todo mundo ficar quieto no teatro. Isso funcionou na tua montagem. Claro. Porque na montagem do Ron estava tudo no escuro e aí alguém grita, quem está aí? Who's there? E aí a gente fica, né, acorda. E a rigor é uma pergunta, né? O cara tá achando que tem um fantasma. Todo mundo sabe por que ele pergunta. Mas é que se você for ouvir com atenção, a pergunta é muito mais para além, né, da razão que ela existe ali. E eu também gostei quando você falou dessa coisa do Macbeth, ação, e Hamlet, hesitação. Né? Se a gente pudesse cometer essa ousadia, né, de definir o Hamlet, eu acho uma ousadia tentar definir o Hamlet. Mas assim, as pessoas falam muito sobre a hesitação hamletiana, né, que para mim advém da imaginação imensa dele e da consciência linda do príncipe. Mas eu diria que o Macbeth é a tragédia da ação, né, da não hesitação. Tem uma comparação... E da merda igual. Tem uma comparação que sempre fazem, quem conhece bem Shakespeare já sabe que eu sempre falo isso, é que se o Hamlet, porque sempre o Shakespeare está fazendo tragédias de pessoas, de personagens, não tragédias do destino, tragédias de caráter. Então, a brincadeira que os shakespearianos fazem é, se o Otelo está na peça Hamlet, ninguém vai morrer, só o rei Cláudio. Pronto, não tinha peça. A gente ia achar que era uma... o Macbeth também. A gente ia achar que era uma peça do Racine. Um ato. Agora, se o Hamlet vai para o Otelo, a Desdémona fica viva até hoje. Porque ele vai ficar pensando se mata ou não mata. Mato ou não mato. Ele vai querer se certificar. Então, isso mostra que as peças, o personagem é você, personagem, naquela determinada situação que torna aquela situação trágica. Um outro saberia agir, mas você não sabe. E é a nossa condição, né? A gente muitas vezes está diante do que é vivo e não se dá conta daquilo, né? Outras pessoas lidam de outra forma, né? Essa complexidade, essa vastidão do comportamento humano, da natureza humana é comum a todos nós. É por isso que a gente gosta das peças. A gente se reconhece naqueles dilemas. Eu fiz a montagem do Hamlet, a gente fez a pré-estreia para a Fundação Casa, lá em São Paulo. A gente encheu o teatro de jovens em situação
Pronto. Jovens que nunca tinham ido ao teatro e que pouquíssimas vezes eu tive nas minhas plateias uma gente tão dentro do que estava acontecendo, tão prestando atenção, tão impressionada, que no final eu pedi para falar com eles e pedi que eles escrevessem um texto sobre o que tinha ficado para eles da peça, mas só amanhã. Falei, vai para casa, dorme todo mundo. Amanhã, quem quiser, escreve um textinho sobre a peça. A gente recebeu várias redações e eles entenderam tudo, e traziam associações. Porque na minha comunidade o tio do meu amigo matou o pai dele e não sei o quê. Aí a mãe do outro que não sei o quê. E a minha avó vê fantasma. E aí começa a trazer para a realidade, começa a trazer para a experiência individual, para a experiência de cada um. E a obra ganha uma outra dimensão, né? E que tipo de impacto e de reflexão uma experiência dessa promove semana que vem na vida de um jovem desse, a respeito dos dilemas que são vividos no dia a dia, né? Então, essa capacidade que o Shakespeare tem de virar o espelho para a gente é um troço assombroso. Por isso que a gente é apaixonado, eu acho. E realmente, para mim, funciona assim. Você lê e você relê. E com cada turma da universidade ou do Solar que eu leia, e já estou relendo com as turmas do Solar algumas peças, o texto se renova magicamente. Uma vez eu vi um amigo dizendo que essa é a definição do que é um clássico, né? Um clássico é algo que é companhia para a gente para qualquer momento da nossa vida, né? Para qualquer momento da nossa vida que a gente volta a uma obra clássica, a gente tem uma percepção daquilo de acordo com o que foi vivido que não tinha sido antes, né? Da última vez que a gente leu e tudo, ouviu uma música. Isso eu acho que não acontece só. Eu tenho um aluno ali, o Rafael, que já leu 2 vezes comigo o Macbeth. E graças a Deus ele fala também Macbeth. Macbeth. Ele não fala Macbeth. Macbeth. Porque rima com death. O meu porquê é um pouco diferente da Liana, né? O nosso porquê tem razão na própria estrutura do pentâmetro, né? E é uma construção que tem um porquê, né? Tem um porquê, né? Eu acho que na mesma, né? Acho que é por aí. Mas não é, Rafael? Foi duas leituras e no espaço de poucos anos a gente fez 2 leituras inteiramente diferentes do Macbeth. E do Lear, então, você tem várias entradas e saídas e é sempre o texto se renova. É um milagre do texto, eu acho, shakespeariano. Não sei se você já... Porque, inclusive, só para, assim, um exemplo, o grande ator inglês, o Ian McKellen, ele, no espaço de 6 anos, ele resolveu fazer 2 Lears no teatro. Ele, que podia estar ganhando rios de dinheiro no cinema, por que ele vai para um teatro, e o teatro na Inglaterra é no máximo 300 pessoas, os bons teatros. Em Stratford, não. Você tem 1000 pessoas, mas todas ficam próximas ao ator. Eles fazem uma tal organização arquitetônica do teatro que todo mundo pode escutar o ator pertinho. E ele resolve fazer 2 vezes o Lear, 2 vezes em Stratford, 2 vezes em Londres. E agora, aos 80 e muitos anos, né? 86, eu acho que ele está com o espetáculo o Falstaff. Está com o Falstaff. Mais ou menos. E ele, outro dia... Parece que ele juntou, né, as duas. Outro dia ele fez o Hamlet, essa coisa que você falou, né, de um ator de 80 e poucos anos fazer um príncipe de 30. Exato. Ele fez. Imaginai. Exato. O Gabriel dizia isso no prólogo do Romeu, lá o Tuninho subia no alto da veraneio e dizia: imaginai, Verona. Era uma variante, não é Verona, é um carro. Quer dizer, essa capacidade do espaço mágico que a gente tem aqui, isso é muito impressionante, né? Eu gosto dessa ideia, né? A lua era uma vara de pescar, o Gabriel, né? Com uma luazinha na ponta e o cara assim, e o Romeu dizendo: lua. Você fala: meu Deus, que coisa linda. E a cena do balcão era o contrário, né? Eu acho que, eu não sei que ela estava dentro da veraneia e ele estava no teto. E ele em cima. Aí depois ele viu: você está lindo, não sei o que, é lindo. Lindo. Delicada, a Fernanda de bailarina, a Julieta, uma leveza, uma graça. Você fala: meu Deus, uma mulher de 50... A Fernanda, bom, eu vi a Fernanda com 50 e muitos fazendo a Julieta igual,
Mas não é a Fernanda Montenegro. Não, a Fernanda... Oh, meu Deus. Érica, meu HDzinho, cadê ele? A Fernanda do Galpão, meu Deus. Fernanda? Mulher do Rodolfo? Ninguém lembra da Fernanda? Bom, a Fernanda do Galpão. E a Fernanda fazendo a Julieta com 50 e tantos anos no pezinho, e era delicado igual, era uma menina, sabe? Uma grande atriz e tudo. Mas essas liberdades, eu acho isso tão corajoso. Mas fez o Hamlet do Ron no Japão, era um ator japonês de quase 90 anos. E era claro que era uma leitura, era uma adaptação, era uma grande brincadeira a respeito da temporalidade da peça e tudo, e essa possibilidade de um japonês decano desempenhar a história de um príncipe jovem, né? Inglês. Então, Agora, Tiago, de certa forma, eu fico pensando assim, por causa dos alunos também, o tal do Instagram e ficar rodando assim, né? Scrolling, que chama, né? E a gente vê uma imagem atrás da outra. O exercício de ouvir Shakespeare, porque, na verdade, trata-se de ouvir, né? As pessoas iam ao teatro. Shakespeare escreveu para um teatro em que você tinha que ouvir. Inclusive, o ator, volta e meia, ficava de costas para a parte da plateia. Essa é a maravilha do texto do Shakespeare no original, né? Aquela estrutura métrica do pentâmetro, né? E o Gabriel, por exemplo, falando dos meus diretores, mas o Gabriel, ele não assiste o espetáculo depois que o espetáculo estreia, ele assiste da coxia sentado lá atrás. Ele fecha os olhos e ouve a peça. E quando termina, ele diz, aquela pausa não, aquilo ali saiu da partitura, você subiu demais, não. Ele acomoda o espetáculo pelo ouvido, né? Então, tem isso também. E entre teus pares, entre outros atores, como vem essa tua, vou falar paixão, né? Shakespeare. É estranho, a Fernanda estranhou, né? A Fernanda Montenegro nunca fez. De um modo geral, muito poucos atores no Brasil conhecem o Ronaldo. Eu não sei se eu não tivesse encarado essa jornada com ele, eu me relacionaria com a obra da forma como eu me relaciono hoje. De um modo geral, as pessoas têm um medo, um receio, um distanciamento, uma coisa, né, como eu falei no início, uma coisa sagrada. Tratam, nossa, o Tiago faz Shakespeare. Porra, as histórias são maravilhosas, alguém tem que contar isso, eu vou lá e faço. Não tem essa coisa. Então, é um misto de admiração, de espanto, de admiração, né? É história maravilhosa. Eu tive uma vez um grande ator daqui do Paraná que eu admiro profundamente. Para mim, um dos maiores atores brasileiros da geração dele, que quando ele soube na matéria que ele veio, ele me ligou, falou, meu Deus, você vai fazer o Hamlet? Eu estava querendo fazer, mas eu acho então não vou fazer mais e tal. Eu falei, não, faz. Ele falou, não, tudo bem. Vai depois um dia, quem sabe eu talvez não. Eu falei, cara, faz, não tem problema. Cada um é um Hamlet, cada leitura, cada abordagem, não tem um jeito certo de fazer. Não é sobre ficar cagando regra sobre como abordar o texto ou como dizer Shakespeare. Cada um tem uma abordagem. Eu tenho uma escola que o Ron me trouxe e eu tento me dedicar a ela para caminhar por entre essas palavras e essas imagens. Mas a verdade é que eu me lembro que eu queria muito que ele tivesse feito e aí, enfim, não rolou. Curiosa. Não é o Melo, não, né? O Melo já tinha feito Macbeth, Macbeth fez muito bem. O Trono Manchado de Sangue é uma das montagens mais importantes no Brasil do Macbeth. Uma montagem do Antunes Filho e o Melo... Né? Quanto tempo você consegue ficar longe de Shakespeare? Eu consigo ficar mais ou menos 2 meses, no máximo. Não, Dezembro e janeiro. Eu sou mais carioca, eu sou mais safado. Eu sou mais danado, assim, eu me distancio. Mas o que acontece comigo é que eu sinto saudades físicas da peça. Uhum. Especialmente do Hamlet. Do Macbeth eu acho que eu nunca fiz isso, mas do Hamlet eu já fiz umas 3 vezes, de acordar no meio da noite, de madrugada, para ler a peça e voltar para dormir. Acordar e ter a ideia de ler a peça, eu quero ler agora. E aí vou para a sala sozinho, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, digo lá um monólogo e volto e durmo.
É quase uma maldição, galera. A gente não se livra dessa parada. Você ficou assombrado pelo fantasma do Hamlet. Não, e ao mesmo tempo é um privilégio dizer isso, gente. Imagina você reproduzir um eco de 500 anos com o tesão de como se isso tivesse sido escrito semana passada. Né? E eu tenho saudade, eu amo falar isso, eu amo falar sobre as peças. Estar aqui é um prazer, um privilégio imenso. Eu só adoro. Então, mas assim, é isso, eu fico um tempo sem olhar. Bom, para vir para cá, eu conheço as peças, conheço tudo, né? Mas é isso, assim, eu sempre acho que eu não sei, então eu volto ao texto, de vez em quando eu faço isso, mas fico um tempo sem ver, e aí esqueço tudo, alguém me pede, diz ali aquele trecho, eu falo, galera, eu não sei. Eu preciso da peça para chegar. Mas a verdade é que eu tenho essa coisa de... Eu dou uma abandonada, assim, para dar um gengibre, como o Ronaldo diz, né? O Ronaldo diz isso, as cisuras são um gengibre. Mas eu acho assim, só para a gente concluir, que temos que concluir agora, minha experiência é que essa memorabilidade das frases de Shakespeare, ela acaba sendo maior em inglês mesmo. Na tradução... É inglório. Imagina, a raiz da língua portuguesa é diversa da raiz da língua inglesa. É muito inglório. O trabalho da tradução, na minha opinião, é o mais difícil de todos. Porque você é obrigado a abrir mão de pérolas inacreditáveis. The soul so sullied the flesh would melt. Qual é a escolha que você faz? Sullied é um homófono em inglês. Em português, não. Tem que fazer escolha. Porra, não, é cruel, não devia ser assim. Eu já falei para o Ronaldo, eu queria muito ter o inglês a tal ponto forte para poder fazer essa porcaria em inglês, porque é claro que é maravilhoso. Mas esse debate, para a gente, não vale a pena. Imagina se eu vou ficar aqui dizendo, ai, que merda, falar isso em português. Imagina. Claro que não. O meu trabalho é de que maneira eu trago essas imagens, de que maneira eu acesso a fábula e trago o público comigo. E é essa técnica que eu estudo com o Ronaldo, é essa maneira que a gente tem de abordar o texto. E eu acho que o resultado de acessar a plateia tem acontecido. A gente tem muitos depoimentos de pessoas que, meu Deus, pela primeira vez eu entendi o serão, eu entendi. Então, vamos, para concluir, falar um pouco, porque o teu espetáculo hoje é construído em cima de monólogos. Sim. Então, vamos falar um pouco do monólogo, desse conceito que eu sei que você conhece muito bem, de como o monólogo, que tipo de fala é o monólogo e como que ele deve ser dito em relação à plateia. Eu me lembro uma vez que uma atriz, colega minha, também não vou dizer o nome, a senhora vai ficar curiosa, mas é uma grande atriz, amiga minha, colega em cena, e aí uma vez ela falou para mim sobre uma coisa de novela, tinha uma cena e ela tinha um solilóquio, ela tinha um monólogo, uma frase de 4 linhas, uma bobagem, mas ela estava em febres. Ela dizia, eu não sei fazer isso, eu não sei falar sozinha, eu não sei. Eu falei, pô, deve ser difícil mesmo falar sozinho, pensei, né? E aí, mais tarde, depois eu encontrei o Ronaldo e aprendi que os monólogos... a gente tem uma pergunta da Júlia que eu te mostrei, a Júlia Gunn fez comigo, e durante os ensaios a Júlia estava completamente apavorada, porque já tinha feito o Romeu e Julieta histórico com Antunes, que também era montagem histórica da Júlia e do Pâmio, antes até do Trono Manchado de Sangue. E a Júlia estava insegura, e ela virou, Ronaldo, um pavor de todo ator brasileiro. Como é que é esse negócio desse solilóquio, desses monólogos? Como é que a gente faz isso? A gente está ali sozinho, como é que é isso? E aí o Ronaldo diz uma frase que é exatamente sem tirar nem pôr. Ele diz, nenhum ator está sozinho. Todo ator está diante de uma plateia. E os monólogos são diálogos do ator com a plateia. Isso é um monólogo. É o momento que o Shakespeare escolhe e os atores se apavoram porque é difícil fazer. Eu mesmo, nossa mãe. E eles evitam. O monólogo é a hora em que o personagem sai das relações do jogo de cena, vira-se para a plateia e diz, olha só, foi isso que aconteceu. Isso foi dito. O que vocês acham? Para mim, eu devo ir por ali, mas eu não devo. E agora? O que eu faço?
eu vou mesmo assim. E vai. É um momento em que o personagem busca na plateia uma intimidade que faz com que vocês saiam daí e imediatamente venham para dentro de cena. Né? Essa capacidade de capturar, né, a atenção da plateia, a imaginação da plateia, o coração da plateia. Os monólogos têm essa condição. Né? É quando a gente ouve o que verdadeiramente se passa dentro do personagem. E o Hamlet é um exemplo perfeito, porque você imagina, ele encena a loucura, né, para a corte, e de repente ele vira, já sei, eu vou fazer uma peça, porra, por que eu não pensei nisso, cara? Eu vou encenar a morte do meu pai na frente daquele canalha, se ele piscar, eu pego ele. Beleza? Beleza. Fim do primeiro ato. Quando ele volta, ele faz, vou pegar ele. E pega ele. E diz, eu sabia, agora eu posso tomar minha decisão. E aí ele diz, lá, parará. Mas o Hamlet é essa exemplificação, né, da pantomima, do teatro social, da vida cotidiana. E o que a gente diz olhando no espelho, quando a gente está escovando o dente. Porra, eu menti para aquele cara ontem, eu falei para ele que eu tinha gostado daquela cena. Puta, que merda que era aquilo. E essa é a condição dos monólogos, né? Gente, agora a gente vai fazer um intervalinho. Quero agradecer demais. Obrigado, Regina, prazer. Bom espetáculo, a Lúcia, divirtam-se. O Casilo, que está aqui. Esse é o Dr. Casilo, que deu Muito esse prazer, muito prazer, muito obrigado. Deu esse auditório muito maravilhoso para a Regina Parabéns. Parar de inventar coisa, e ela não para. E para dividir com a comunidade momentos como esse. Obrigado. Maravilha. Obrigado. É para dividir mesmo com Curitiba, e vocês têm dividido com Curitiba em concertos, em peças. Quero agradecer a Ana Cristina, da Fundação Cultural, que apoiou esse espetáculo. Esse espetáculo veio sem nenhum patrocínio, sem nenhum incentivo. O incentivo foi todo a Ana Cristina e o Casilo, né? Ele nem sabe. Mas, enfim, a gente queria muito trazer esse espetáculo e o Tiago, porque são 460 anos do nascimento de Shakespeare. E o Solar, historicamente, desde que o Solar era lá no centro, né, no Largo da Ordem, vem apoiando o Abril de Shakespeare, que Célia fazia comigo, então com Anne Camate. Então, foi uma maneira da gente marcar esses 460 anos. E é a primeira das muitas vindas do Tiago, a quem eu agradeço muito ter vindo a Curitiba. Prazer. Sempre que o Shakespeare estiver na mesa, lembra de mim, me chama que eu venho. Obrigada.